Hoje vamos conhecer a história do primeiro homem que existiu, Adão, e sua companheira Eva. Como Adão e Eva caíram na fé e foram expulsos do Jardim do Éden. Quais as consequências disso? Depois iremos analisar 10 lições que podemos tirar de tudo isso e como a obediência e a fé poderia ter evitado a queda deles. Fique até o final desse vídeo para você aprender essas 10 lições e não cair no laço do adversário. A 10ª lição é a mais importante e eu vou explicar o porquê. Então, acompanhe essa incrível história. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro das histórias mais incríveis da Bíblia Sagrada. E não se esqueça de deixar o seu like. A queda, o drama de Adão e Eva. Flores de cores vivas brotavam por toda parte. Um rio cristalino corria suavemente e a brisa acariciava as folhas das árvores. No centro do Éden, erguiam-se 2 árvores majestosas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era nesse cenário que Adão e Eva, os primeiros humanos, viviam em plena comunhão com Deus. Eles não conheciam o medo nem a tristeza. A paz habitava seus corações e o Criador caminhava com eles. Contudo, havia um único mandamento. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Esse mandamento, simples e claro, marcava a linha entre a obediência e a tentação. Porém, o mal rondava o Éden, disfarçado em sussurros que logo tomariam a forma de palavras astutas e venenosas. Eva estava próxima da árvore, observando seus frutos resplandecentes sob a luz suave do sol. Foi então que uma voz, doce e persuasiva, se fez ouvir. A serpente, símbolo do mal, aproximou-se sem fazer alarde, carregando consigo uma tentação envolvente. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" perguntou com uma falsa inocência. O coração de Eva oscilou. Até aquele momento, ela nunca havia questionado a palavra de Deus. Mas pela primeira vez, a dúvida sutilmente começou a se infiltrar. "Podemos comer de todas as árvores, menos dessa", respondeu ela, indicando a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente então fez sua jogada. "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Essa foi a isca. O desejo de ser como Deus, o orgulho, o mesmo que levara Lúcifer à queda, agora era apresentado a Eva. Diante da árvore, Eva hesitou. Olhou para o fruto mais de perto e notou que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O sabor foi doce, mas logo o amargo da desobediência se espalhou em suas almas. Eles se olharam, mas agora algo estava diferente. A pureza havia se dissipado, e uma nova realidade tomou conta deles: a vergonha. Perceberam que estavam nus, e rapidamente costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez. O que antes era inocência, agora era oculto pela culpa. No frescor da tarde, Deus caminhava no jardim como fazia todos os dias. Mas Adão e Eva, antes tão ansiosos para estar na presença de seu Criador, agora se esconderam. "Onde estás?" perguntou Deus, como se não soubesse. Era um chamado para que eles refletissem sobre sua condição, um convite para confessar sua queda. Adão respondeu: "Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me." O temor agora fazia parte de suas vidas. A confiança e a liberdade haviam sido perdidas. Deus sabia o que havia ocorrido, mas deu-lhes a chance de admitir: "Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?" O jardim não seria mais seu lar. O trabalho seria árduo, a dor faria parte da vida, e a morte que antes não existia, agora seria inevitável. Deus, porém, em sua misericórdia, não os abandonou por completo.
Ele providenciou vestes e lhes deu uma promessa. Um dia, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A redenção estava prevista. A provisão de vestes para Adão e Eva, feita por Deus, é um símbolo dessa misericórdia e do cuidado contínuo de Deus, mesmo em meio à queda. Após a queda, Adão e Eva tentaram cobrir sua nudez com folhas de figueira, mas Deus providenciou vestes de pele, implicando o primeiro sacrifício de sangue para cobrir o pecado. Esse ato antecipa o sacrifício final de Cristo, que traria a verdadeira cobertura para o pecado. Gênesis 3:15 é considerado o proto-evangelho, ou seja, a primeira menção do evangelho nas Escrituras. Deus promete que a descendência da mulher, eventualmente Cristo, derrotaria a serpente, Satanás. Esse é o primeiro vislumbre da redenção que viria através de Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente, destruindo o poder do pecado e da morte. Mesmo no momento da queda, Deus revelou o seu plano de redenção. Embora o pecado tenha trazido a morte e a separação, Deus já havia providenciado uma maneira de restaurar a humanidade. Essa promessa é cumprida em Jesus Cristo, que ao morrer e ressuscitar, oferece a redenção para todos os que nele creem. Desta história, iremos abordar agora 10 lições bíblicas de como combater o mal e sua aparência. 1. Não subestime a sutileza do inimigo. A primeira armadilha que Satanás utiliza na tentação de Eva é sua sutileza. Ele não chega a ela com uma acusação ou um comando explícito para desobedecer a Deus. Em vez disso, a serpente começa com uma simples pergunta. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Esta abordagem revela como o inimigo age. Ele planta dúvidas, insinua incertezas e questiona a verdade de Deus. Essa tática é eficaz porque atinge nossa mente e coração, onde nossas convicções são formadas. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre a vigilância. Em Mateus 26:41, Jesus diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O chamado à vigilância é crucial, pois Satanás trabalha no nível psicológico e espiritual, aproveitando as fraquezas humanas. Ele ataca quando estamos distraídos, inseguros ou desconfiados do propósito divino. Não podemos subestimar o poder do inimigo, pois ele é um adversário astuto, disfarçado muitas vezes de algo aparentemente inofensivo. Como Pedro alerta, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Assim, a primeira lição é estar sempre em alerta, cientes de que Satanás age nas sombras e com métodos sutis. 2. Conheça bem a palavra de Deus. Eva conhecia a ordem de Deus, mas mesmo assim foi enganada. Este fato ressalta que saber o que Deus disse é apenas parte da equação. Precisamos conhecer profundamente a palavra, entender seu significado e confiar em sua verdade para resistir às distorções do inimigo. A serpente habilmente torceu as palavras de Deus, insinuando que ele estava retendo algo de bom. Isso mostra como é fácil ser confundido se não estivermos fundamentados na verdade. O salmista expressa o poder transformador da palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder a palavra no coração significa internalizar seus princípios, refletir sobre suas verdades e aplicá-las em nossas vidas diárias. Quando a palavra está profundamente arraigada em nós, torna-se uma defesa natural contra as mentiras de Satanás. Paulo exorta os crentes em Efésios 6:17 a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos morais, mas uma arma espiritual. Conhecer bem a palavra é o que nos fortalece e nos permite discernir as mentiras que o inimigo tenta nos fazer acreditar. 3. Não se permita ser atraído pelo orgulho.
O orgulho foi a queda de Eva e, antes dela, de Satanás. O inimigo ofereceu a ela a possibilidade de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Este apelo ao orgulho humano é uma das maiores armadilhas de Satanás e é algo com que todos nós lidamos em algum grau. O desejo de ser independente, autossuficiente e até de substituir Deus em nossas vidas é uma inclinação natural da carne. Em Provérbios 16:18, somos advertidos: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho nos cega, levando-nos a acreditar que podemos decidir por nós mesmos o que é bom ou ruim, e nos afasta da dependência em Deus. Foi assim com Eva, e é assim conosco hoje. No Novo Testamento, Tiago também aborda esse tema. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é a chave para a obediência. Quando reconhecemos nossa necessidade de Deus e confiamos em sua sabedoria, evitamos as armadilhas do orgulho. 4. Fuja da tentação quando ela se aproxima. Um dos erros cruciais de Eva foi permanecer próxima da árvore proibida. Ao olhar para o fruto e refletir sobre suas palavras, ela permitiu que a tentação se enraizasse em sua mente e coração. A melhor forma de lidar com a tentação é evitá-la completamente. Não é sábio brincar com o perigo ou testar nossos limites, pensando que somos fortes o suficiente para resistir. A Bíblia é clara sobre como devemos lidar com a tentação: fugir da aparência do mal. Essa ordem é direta: não negocie, não racionalize, simplesmente fuja. Quando nos aproximamos do que pode nos levar ao pecado, corremos o risco de sermos seduzidos. Paulo também instrui a Timóteo a fugir das paixões da juventude e a buscar a justiça. Ficar longe das situações que nos colocam em risco espiritual não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Se Eva tivesse se afastado da árvore, a história teria sido diferente. 5. Confie plenamente no plano de Deus. A serpente enganou Eva, fazendo-a acreditar que Deus estava retendo algo bom. Isso é uma tática clássica de Satanás: plantar a dúvida de que Deus realmente quer o nosso bem. Quando começamos a duvidar da bondade de Deus, nos tornamos vulneráveis a fazer escolhas que nos afastam dele. O versículo de Jeremias 29:11 é uma lembrança reconfortante da intenção de Deus para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de paz e prosperidade para nós, mesmo quando não entendemos seus caminhos ou suas restrições. No Jardim do Éden, o plano de Deus incluía proteger Adão e Eva da consequência do pecado e da morte. Quando confiamos que os mandamentos de Deus são para o nosso bem, somos fortalecidos contra as tentações de pensar que podemos encontrar algo melhor fora de sua vontade. 6. Não dê ouvidos às mentiras do diabo. Satanás é chamado de pai da mentira em João 8:44. Ele distorceu a verdade ao garantir a Eva que ela certamente não morreria se comesse do fruto, o que era uma mentira descarada. Uma das principais estratégias do diabo é fazer-nos acreditar em falsidades, especialmente sobre as consequências do pecado. As mentiras de Satanás muitas vezes têm um aspecto atraente, mas são mortais. Ele nos faz questionar se o pecado realmente terá consequências ou se Deus realmente quis dizer o que disse. Em contraste, a verdade de Deus é clara e direta: a alma que pecar, essa morrerá. Devemos estar firmes na verdade e rejeitar qualquer coisa que contrarie a palavra de Deus. 7. A obediência a Deus traz vida, a desobediência traz morte. A desobediência de Adão e Eva trouxe a morte ao mundo. Este é o princípio espiritual fundamental. O pecado sempre leva à morte. Em Romanos 6:23,
Paulo resume essa verdade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A obediência a Deus, por outro lado, traz vida. Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Seguir seus caminhos é o que nos leva à verdadeira vida. Quando obedecemos aos mandamentos de Deus, experimentamos não apenas a vida eterna, mas também uma vida abundante aqui e agora, com paz, alegria e propósito. 8. Seja responsável pelos seus próprios atos. Quando Deus confrontou Adão e Eva, ambos tentaram desviar a culpa. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Isso é uma reação comum ao pecado, tentar evitar a responsabilidade. Mas Deus nos chama à responsabilidade pessoal. A confissão e a responsabilidade são os primeiros passos para a restauração. O salmista disse: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Quando reconhecemos nossos erros, Deus é misericordioso e justo para nos perdoar. 9. O pecado tem consequências, mas Deus oferece redenção. Embora o pecado de Adão e Eva tenha trazido consequências severas, Deus não os abandonou. Ele ofereceu uma promessa de redenção, profetizando que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, que veio para nos redimir. A beleza da redenção é que mesmo quando falhamos, Deus oferece uma saída. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado traz dor, mas o arrependimento nos leva à restauração. 10. Vigie os desejos do coração. A tentação de Eva no Jardim do Éden não começou com uma necessidade urgente ou uma imposição externa, mas com algo que seus próprios olhos e coração passaram a desejar. Gênesis 3:6 descreve o momento em que Eva observou o fruto da árvore proibida e o achou bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O desejo por algo que em sua aparência parecia bom e benéfico foi o que desencadeou a sua queda. Ela não apenas olhou para o fruto com curiosidade, mas permitiu que o desejo tomasse conta de seu coração, levando-a a agir em desobediência. Essa situação revela uma verdade profunda e poderosa sobre a natureza humana. Nem tudo o que parece atraente ou desejável aos nossos olhos é de fato bom para a nossa alma. Muitas vezes, o inimigo usa nossos próprios desejos contra nós, colocando diante de nós coisas que parecem boas, mas que, na verdade, nos afastam de Deus. Eva desejou o conhecimento, a sabedoria e o poder que a serpente lhe prometeu. No entanto, ela não percebeu que, ao buscar isso fora dos limites da obediência a Deus, estava, na verdade, escolhendo a morte espiritual em vez da vida abundante que já possuía. O coração humano é frequentemente a fonte de nossos desejos mais profundos, e é por isso que a Bíblia nos alerta repetidamente a vigiar e guardar o coração. Em Provérbios 4:23, encontramos uma das advertências mais significativas. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo destaca a centralidade do coração como o centro de nossas emoções, pensamentos e decisões. Guardar o coração significa proteger nossos desejos e intenções para que permaneçam alinhados com a vontade de Deus. Quando deixamos de vigiar nossos corações, nos tornamos vulneráveis às tentações que apelam para os nossos desejos mais íntimos. O inimigo sabe disso e por isso ele não precisa necessariamente apresentar-nos tentações escandalosas ou chocantes. Muitas vezes são as pequenas tentações,
aquelas que parecem inofensivas e até razoáveis, que nos afastam da vontade de Deus. Eva não cometeu um crime terrível aos olhos humanos. Ela apenas comeu um fruto. Mas esse pequeno ato, nascido do desejo de obter algo além do que Deus havia permitido, teve consequências devastadoras. O desejo pelo que é bom, se não for controlado e submetido à vontade de Deus, pode se transformar em um instrumento de destruição. O desejo por poder, por riqueza, por conhecimento, ou até mesmo por relações ou status, pode parecer legítimo, mas se for buscado de maneira egoísta ou fora dos parâmetros estabelecidos por Deus, resultará em desobediência e separação de Deus. Jesus também nos adverte sobre a importância de guardar nosso coração no Sermão da Montanha. Em Mateus 5:8, ele diz: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus." Um coração puro, livre de desejos impuros e egoístas, é aquele que pode permanecer na presença de Deus e desfrutar de sua glória. Esse é o verdadeiro chamado para os filhos de Deus. Ter um coração purificado pela fé, pela obediência e pela graça de Cristo. Além disso, a busca por desejos que não estão em consonância com a vontade de Deus muitas vezes leva a uma insatisfação constante. Quando buscamos preencher nossos corações com coisas temporais ou superficiais, esquecemos que apenas Deus pode realmente satisfazer as necessidades mais profundas da nossa alma. O Salmo 37:4 nos lembra: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." Quando nos deleitamos em Deus e colocamos nossos corações sob sua direção, Ele alinha os nossos desejos com a sua vontade, garantindo que o que buscamos seja verdadeiramente bom para nós. Portanto, a lição central dessa história é clara. Devemos estar atentos aos desejos que surgem em nossos corações. Precisamos avaliar se esses desejos nos aproximam ou nos afastam de Deus. Se nossos desejos estiverem contaminados pelo orgulho, pela ganância ou pela busca egoísta de satisfação, seremos facilmente levados pelo caminho da desobediência, assim como Eva foi. Mas se guardarmos nossos corações e permitirmos que Deus os molde, seremos capacitados a viver em obediência e a evitar as armadilhas sutis do inimigo. Assim, a vigilância constante do coração é um exercício espiritual diário. "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação", advertiu Jesus. A oração e a comunhão contínua com Deus nos ajudam a manter nossos corações focados nele, impedindo que os desejos do mundo contaminem nossa relação com o Criador. Vigiar os desejos do coração é, portanto, uma questão de vida espiritual, pois é no coração que se originam as decisões que determinarão nosso destino eterno. Que possamos aprender com o erro de Eva e buscar sempre guardar nossos corações em fidelidade a Deus. Essas 10 lições nos mostram que, embora as tentações venham de maneira sutil e muitas vezes pareçam atraentes, a obediência a Deus sempre nos leva à vida e à plenitude. Que possamos aprender com o erro de Adão e Eva e seguir firmemente na verdade da palavra de Deus, confiando no seu plano e vigiando nossos corações. A história de Adão e Eva não é apenas um relato de um evento passado, mas uma ilustração contínua das batalhas internas que enfrentamos. O inimigo é astuto, mas as Escrituras nos dão as ferramentas para resistir. O amor de Deus é maior do que qualquer queda, e como prometido desde o início, Ele nos oferece redenção através de Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Que possamos aprender com a queda de Adão e Eva e escolher o caminho da obediência e da fé em Deus. Essa foi a história de hoje e te espero na próxima. Que Deus abençoe seu dia e sua família.
Se inscreva no canal e deixe o seu like.